Meus irmãos, graça e paz, é com alegria nessa noite que estamos mais uma vez reunidos para louvarmos ao Senhor, glorificar o seu nome e também compartilhar a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Mas antes mesmo da gente fazer a leitura das Escrituras, eu gostaria de aproveitar também nesse momento para parabenizar todas as mulheres mães em nossa igreja, e todas aquelas que nesse momento estão compartilhando conosco nesse momento de culto, de celebração ao Senhor. Queremos pedir ao Senhor, que essa felicitação ela venha acompanhada de uma oração, para que o Senhor revista a sua vida de sabedoria e de graça, para que você como mãe saiba se conduzir nesse ministério, nessa vocação que Deus lhe deu como um privilégio, que vem também rebuscada com uma forte responsabilidade. E eu quero dizer para você que não teve filhos ou que não vai ter filhos biológicos por alguma razão, Deus sabe, eu quero dizer que também você pode ter muitos filhos espirituais. Você pode proclamar a palavra, você pode ser um instrumento de Deus para trazer filhos, nos seus joelhos, gerá-los pela oração, para que verdadeiramente eles sejam instrumentos do Senhor. Então, a todas as mulheres, as mães, todas as mulheres que têm participado da nossa congregação, e você que está participando desse momento, desse culto, receba o nosso abraço e também a nossa intercessão por sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos fazer uma oração nesse momento, em seguida nós vamos ler a palavra de Deus, compartilhar a palavra do Senhor. Soberano Pai, gracioso Deus, queremos te louvar, te engrandecer, pela oportunidade que temos de estar na tua casa, Senhor, de juntos nesse momento louvarmos, glorificarmos o teu nome, que está acima de todo nome que se possa referir. E nesta noite, de maneira muito especial, o Senhor ministre os nossos corações, ministre as nossas mentes também, que todo o nosso ser se incline para te adorar, para glorificar a Ti, que és o Deus Todo-Poderoso. Obrigado pela existência da Tua igreja, obrigado, Deus, pela vida dos nossos irmãos e irmãs, que estão nesse momento, Senhor, participando desse culto conosco, perto e longe, porque Tu não és somente Deus de perto, mas és Deus também de longe. Louvamos o Teu nome por essa oportunidade e dá-nos a unção do Teu Espírito para que possamos ler a Tua palavra, podemos meditar a Tua palavra e aplicar a Tua palavra em nosso coração, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós vamos abrir em Mateus capítulo 20, versículo 20. Mateus capítulo 20, versículo 20. Mateus 20, a partir do versículo 20. Todos encontraram? Amém? Mateus capítulo 20 até o versículo 23. Essa leitura nós vamos fazer. Esse mesmo relato bíblico também se encontra em Marcos 10, 35 a 45. Mas a gente vai ler em Mateus capítulo 20, do versículo 20 ao 23. Todos podemos ler. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me concede concedê-lo. É porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Então queria deixar para vocês esses 3 versículos que nos são valiosos para a nossa meditação, especialmente porque ele vai falar a respeito da importância que tem uma mãe.
Eu queria nessa noite falar exatamente sobre esta mulher, essa mãe que chega diante do Senhor Jesus e que faz um pedido, a Jesus Cristo. E dentro desse contexto a gente traz lições, e o Senhor nos dá lições muito preciosas que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Especialmente a gente, quando olha para essa mãe, ela queria para os seus filhos, logicamente, um futuro promissor. E se nós perguntássemos, ela queria um futuro promissor para os seus filhos, certamente todos nós diríamos, com certeza, ela queria um futuro promissor. E nós acreditamos também que toda mãe, normal, toda mãe que tem suas faculdades normais, do ponto de vista emocional, mental, ela quer e ela anseia e ela anela para os seus filhos um futuro promissor. Mas se nós fôssemos pensar do ponto de vista secular, qual seria o futuro que essa mulher, que essa mãe deveria pensar para o seu filho? É lógico que nessa roda capitalista e humanista que nós vivemos, certamente evocaríamos, ou ela evocaria para os seus filhos, essa mulher, ela ia almejar para eles, com certeza, o que de melhor se tem no mercado, aquilo que se oferece. Se nós fôssemos perguntar para uma mãe, hoje, uma mãe do ponto de vista, pensando do ponto de vista secular, pensando do ponto de vista de mercado, é óbvio que toda mãe queria e ia procurar e almeja um futuro promissor dentro do contexto secular, no mundo capitalista e do mundo humanista que nós vivemos. Seria com certeza quem sabe um futuro como um grande empresário, como um grande médico, como um grande advogado, quem sabe um futuro para o filho com uma boa casa, um bom apartamento, um excelente carro. Os pais, eles ficam felizes, e a gente como pai, olhando do ponto de vista materno, a mãe, ela deseja isso e se orgulha. Já vi quando muitas vezes nós chegávamos lá na nossa casa, no Cordeiro, quando minha mãe era viva, ela ficava tão feliz quando a gente chegava com um carro novo, quando a gente chegava de carro, ela se alegrava, ela olhava para aquele contexto, para aquele momento, e se alegrava pelo fato de nós conquistarmos, com honestidade, com trabalho, com a inteligência, pensava ela, que Deus tinha nos dado, e com honestidade, aquele objeto, e ela muito se alegrava. E obviamente que nós como filhos tínhamos prazer em mostrar para ela, para nossa mãe, muitas vezes aquele objeto, aquilo que nós conquistamos, e havia uma alegria. Então obviamente, se nós formos falar do ponto de vista secular e perguntar qual o futuro que uma mãe deseja e almeja para o seu filho, secularmente falando, é óbvio que ela vai atrelar esse desejo às questões ligadas ao mercado, ligadas à posição social, econômica do mundo de hoje, Mas quando nós olhamos para esse texto das Escrituras, a gente fica encantado, com a forma como a gente olha para essa mulher, e a semelhança, eu acredito, dela, eu queria também trazer aqui para você que é mãe, para você que é pai, para nós como famílias, muitas vezes nós colocamos, é óbvio que você coloca determinados projetos e determinados alvos na sua vida do ponto de vista material e secular, e na maioria das vezes, movidos até pela secularização, você coloca essas coisas materiais como prioridade, só que elas também vêm como bônus, trazendo vazio, trazendo ansiedade, tristeza, decepção, especialmente quando você conquista, porque passa um tempo, aquilo até alegra o seu coração, mas depois aquilo que era sobrenatural aos seus olhos passa a ser o comum, e a gente vai sempre procurando mais alguma outra coisa para dar um certo sentido a essas conquistas e aos passos que nós damos.
E isso acontece muito também na forma como nós educamos os nossos filhos, não é? E quando eu olho para esse texto, não é, e eu tenho tido a experiência, graças a Deus, né, que já transitei pelos dois lados e já vi tanto de um lado, né, quando a gente olha para as nossas gerações, para a nossa geração hoje, e especialmente falando de mim que transitei nos dois lados, né, no lado de muita gente rica e de muita gente pobre, e eu via que na realidade as mães, né, os pais educavam e tratavam os filhos e orientavam os filhos e colocavam alvos para os seus filhos dentro do contexto que eles achavam que era o melhor, né? Era o tênis melhor, era a roupa melhor, era a casa melhor, o carro melhor, a profissão melhor. E eu vi desse outro lado tantas pessoas, né, muitos amigos meus, e eu vi os conselhos que os seus pais lhes davam, e até os argumentos que eles usavam eram argumentos extremamente contundentes do ponto de vista temporal, do ponto de vista daqui, do ponto de vista agora, né? E nunca percebia, nunca via apontando essa questão para o futuro. Também do ponto de vista das pessoas mais simples, do pobre também. A gente eu vi muitas pessoas, muitos pais também, né, movidos por esse pensamento apenas secular, orientando os seus filhos para que os seus filhos lutem pela vida, para que tenham coisas, para que alcancem determinadas coisas, né, determinados bens e até mesmo posições do ponto de vista econômico e social. Então, tanto de um lado como do outro, né, os pais hoje, né, estão infelizmente, né, isso no nosso contexto de país, nosso contexto de comunidade, muito preocupados com essa questão do ponto de vista material e da ascensão, né, do vencer e do ter e do possuir, do ponto de vista material, profissional e econômico. E isso, meus queridos irmãos, é uma coisa muito complicada, porque essa criança ela vai surgindo, ela vai crescendo, se desenvolvendo, exatamente com esse tipo de sentimento, com essa sensação de que as coisas é que vão lhe dar sentido na vida. E o que acontece? Eu já vi muito disso, tanto de um lado como do outro. Já vi muito isso em todos os meios sociais, onde Deus e a Bíblia são estranhos para eles, tanto para os ricos. Já vi em pessoas, em famílias, né, de posses, e olhar para adolescentes e para jovens, e ali ter um momento para poder fazer uma oração, ou para ler a palavra de Deus, e aquele adolescente, aquele jovem, achar o nome de Deus, aquele momento de oração, e até a Bíblia, como coisas inconvenientes e arcaicas. Quantos olhares eu não já cheguei em casas e apartamentos belíssimos, em casas excepcionais do ponto de vista de beleza, e na hora alguém pedir para fazer uma oração, e os jovens e pessoas intercruzarem seus olhares, como que criticando, como dizendo: isso é uma coisa estranha, não é coisa de bom tom. Já cheguei também em casas simples, em comunidades, onde também fui orar, fui proclamar a palavra, ou deixar uma palavra para uma família, e ali os filhos também, adolescentes e jovens, não saber nada, absolutamente nada de Deus, e achar apenas a Bíblia como um livro arcaico, e aquela questão da oração, ou de Deus, uma coisa inconveniente. Tanto de um lado como do outro. Aí você me pergunta: de quem é a culpa? Na realidade, a culpa está exatamente na formação que essas criaturas têm recebido. De quem elas têm recebido? Exatamente os pais. É a mãe que diz que o futuro do seu filho é o tênis novo, é o carro de marca, é a roupa de marca, é o apartamento bom, é a casa boa, é a profissão boa e o status, e ponto final. Só que um dia, essa mesma criatura que recebeu essa informação de algo mais importante, ela vai estar diante daquele que é mais rico do que ele, mais poderoso do que ele, mais sábio do que ele, mais santo do que ele, e infinitamente maior do que ele, que é o Deus Todo-Poderoso. Porque um dia essa mesma criaturinha que foi criada, não é, com todos esses mimos, com todos esses cuidados,
mas sem entendimento nenhum a respeito de Deus, nem das Escrituras, um dia ela vai estar diante do Senhor. Um dia ela vai estar diante de Deus, a quem vai prestar conta. E a mãe e o pai, a importância, hoje falando especialmente da mãe, a importância que tem uma mãe. Quantos jovens que eu conheço, não é, tanto de posses como sem posses, que não sabem nada de Deus, que se tiverem um problema não têm a quem recorrer, porque não sabem a quem recorrer, porque infelizmente nunca foram ensinados, nunca foram orientados, nunca tiveram como alvo Deus e o reino, e por isso, agora o tênis, o carro novo, a roupa nova, a grife, não faz mais sentido em sua vida. Não é? Então, eu quero chamar você a atenção como mãe, como pai, né? Nós como essa geração, não é? Tomar como exemplo esta mãe aqui, a esposa de Zebedeu. Diz aqui a palavra de Deus no capítulo 20 e versículo 20. E eu quero trazer a atenção para você que é pai, para você que é mãe, para que você, a partir de hoje, mude, se até então você não ensinou, não valorizou, não apoiou seus filhos, não trouxe aos seus filhos a consciência das Escrituras como o manual da vida, e Deus como o sentido, o significado da vida, esse Deus que se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu quero dizer para você que é o tempo de você como pai e mãe, ainda dá tempo, você trazer a memória dos seus filhos, você dizer: olha meu filho, eu nunca te dei, nunca te coloquei, dei esse algo para você conhecer como o maior objetivo da tua vida, mas hoje eu quero dizer, é tempo de consertar, é tempo de conserto. Não é porque nós estamos vivendo uma geração em que as pessoas elas são frias, elas são materialistas, elas são libertinas e sensuais. Isso é tudo fruto de uma educação materialista, fundamentada no material, fundamentada na coisa. Mas Deus te chama nesta noite a mudar de atitude, a mudar de posição, de sair do secular para vir para os braços de Jesus, para a palavra de Deus, e agora, mediante os teus joelhos e as tuas orações diante do Senhor, você orar e pedir pelos seus filhos, e também falar desse amor de Deus que alcança, que transforma corações. Veja, esta mãe, ela tinha 2 filhos, no caso, Tiago e João, e diz aqui a palavra de Deus que ela era mulher de Zebedeu, esposa de Zebedeu, e ela tinha uma preocupação. Essa mãe, ela tinha uma preocupação interessante, Ela, a mãe de João e Tiago, e eu acredito que ela deve ter tido uma experiência profunda com Jesus, porque senão, se ela não conhecesse Jesus, ela não iria pedir a Jesus algo que ela pediu. Então ela conhecia a Jesus, e porque ela conhecia a Jesus, ela sabia o melhor que ela podia dar para os seus filhos. Então, para os nossos filhos, para o melhor que Deus nos deu, nós devemos investir o melhor, no melhor que Deus nos deu. E o melhor que Deus nos deu, nossos filhos. Então a gente tem que investir o melhor. E o melhor, qual é o maior investimento? Jesus. E essa mulher, ela conheceu isso muito bem, e ela chega diante, ela vai, a primeira coisa que diz aqui a palavra: então se chegou a ele a mulher de Zebedeu. A ele quem? A Jesus. Ela vem a Jesus com os seus 2 filhos, trazendo os filhos. Que coisa linda, não é? Porque muitas vezes a gente quer que as pessoas tragam, hoje a gente quer que a vida, as grandes qualidades sejam introjetadas, internalizadas dos nossos filhos por terceiros. Mas quem tem que levar é a mãe, é o pai. Diz que aqui a palavra de Deus diz que ela veio com os seus 2 filhos até Jesus. Quem foi que trouxe a Jesus? A mãe. A mãe trouxe os seus 2 filhos, João e Tiago, até Jesus, E ela diz assim:
diz, e adorando, pediu-lhe um favor. Então a gente já vê que essa mulher, ela veio, adorou Jesus, porque viu Jesus não apenas como um homem, mas viu Jesus como Deus, porque nenhum judeu se prostrava e se prostra diante de um homem. Eles, pela lei, pelos costumes, eles só fariam isso se fosse e se reconhecesse realmente Deus naquela pessoa. E ali, como o Messias já tinha sido prometido, ela reconheceu que Jesus era Deus. E a Bíblia diz que ela fez o quê? Se prostrou, se humilhou, adorou a Jesus e pediu a Jesus um favor. Não é? O que é que você tem pedido para os seus filhos? O que é que você tem pedido para a sua vida? Veja a prioridade dessa mulher. Veja que coisa mais linda. Essa mulher, ela pede algo que resolve todo o problema da vida do seu filho. E não tem coisa melhor do que um pai ou uma mãe sair desta terra, se Deus resolver levá-lo. Um pai ou uma mãe, sabendo que os seus filhos estão na verdade, amam a Deus, vivem para Deus. Não tem coisa mais segura para uma alma de um pai e de uma mãe, que Deus está levando e Ele está olhando de lado assim e vendo que seus filhos conhecem Jesus. Porque certamente naquela dificuldade eles vão saber a quem recorrer. Na luta da vida eles vão saber a quem recorrer. E é interessante que ela pede a Jesus, não é? Veja o que ela pede. Perguntou-lhe: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Primeiro ela entende que Jesus não era um homem comum, era alguém que tinha um reino. Portanto, ela entendeu que Jesus era rei, que tinha um reino. E o que é que ela pede? Eu quero que meus filhos estejam contigo. Senhor, eu quero que meus filhos estejam contigo. Essa deveria ser a oração, a prioridade da intercessão, da oração, do almejado futuro promissor para o filho, que seja a oração de cada mãe nesse momento para os seus filhos. Essa deve ser a prioridade. Porque quando ela diz que eu quero te pedir, manda que no teu reino estes meus filhos se assentem, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Ela está dizendo: eu quero que os meus filhos sejam salvos. É como que diz: Senhor, que meus filhos estejam onde o Senhor estiver. Salva os meus filhos. Salva, eu te peço por eles, para que eles estejam onde tu estiveres. Esse deve ser e deveria ser o pedido e o futuro promissor, o futuro promissor em todos os níveis de elevação maior. É exatamente esse momento. Ela pede a Deus salvação para os seus filhos. Eu acredito que é isso. Ela quer que seus filhos estejam no reino com Jesus. Ou seja, ela pede salvação para os seus filhos. Você tem pedido para os seus filhos salvação? Você tem perseverado na oração pelos seus filhos? Ou você tem se acostumado com a vida que os seus filhos têm levado do ponto de vista secular, achando que está tudo normal, resolvido, está tudo ok? Não está não. Não está. Porque um dia que queira que não, seu filho vai estar diante daquele que é santo, santo, santo. E ele vai prestar contas de sua vida. E certamente você é a pessoa que Deus colocou. A mãe tem uma importância muito grande, uma influência tremenda. Ela é essa pessoa também responsável, pela oração e pela salvação de seus filhos, em oração. Ela pede para que seus filhos sejam salvos no teu reino, que eles se assentem contigo, ou seja, que eles sejam salvos. Quando eu olho para esse texto, eu lembro
de Mônica, a mãe de Santo Agostinho, que pediu tanto, quando olhou para a vida do seu filho, ela era cristã, amava a Deus, uma mulher de oração. E quando olhou para a vida do seu filho, um boêmio, um rapaz jovem que não queria nada com Deus, totalmente mundano, totalmente fora dos caminhos do Senhor, e ela se preocupou com a vida espiritual de Agostinho. E quando ela soube que um grande pregador chegou na sua cidade, ela foi em busca deste homem para pregar para o seu filho. E ela ali, desesperada, correndo: por favor, venha na minha casa, eu tenho um filho, ele precisa muito ter essa experiência, o Senhor tem a palavra, o Senhor prega bem, venha pregar para o meu filho, para que ele deixe essa vida do mundo e se volte para o Senhor, se volte para Deus. E naquele desespero, aquele homem olhou, Ambrósio, olhou para aquela mãe, Mônica, a mãe de Agostinho, e disse: vá para casa, mãe, porque é impossível o filho de uma mãe que ora perecer. E eu gostaria nesta noite que você compreendesse a importância de sua vocação na vida do seu filho, na vida dos seus filhos. Chamado, não entregar o seu filho. Essa mulher, ela foi entregar para Jesus, ela não entregou para o mundo, ela levou os dois à presença de Jesus. Louvado seja Deus. Mas infelizmente nós temos visto, irmãos, muitas mães negligenciando essa importância que ela tem na vida dos seus filhos. Ela intercede pelos seus filhos. Muitas mães da Bíblia pediram por salvação e não entregaram seus filhos ao inimigo, nem ao mundo, mesmo debaixo de ameaças. Vocês lembram de Joquebede, lá em Êxodo, a mãe de Moisés, quando o Faraó, matando todas as crianças, ela escondeu o seu filho. Ela escondeu-se com a criatividade. Eu acredito que aquela mulher deve ter orado tanto por aquela criança e pedido tanto a Deus estratégia para salvar aquele menino. E Deus deu. E aquele menino foi quem foi, por causa também de uma mãe que não entregou seu filho para Faraó. Não entregou seu filho para Faraó. A gente olha para Agar também, lá no Antigo Testamento, em Gênesis. A palavra de Deus deixa claro no capítulo 21, no versículo 15, quando aquela mulher, depois de expulsa da casa do seu Senhor com o seu filho, diz a palavra de Deus, com tanto desespero, ela fica do outro lado chorando, vendo seu filho morrer, porque não tinha comida nem água. E Deus, de repente, faz ela observar que tinha um poço d'água, e o Senhor vem ao seu encontro pelo seu choro, pela intercessão daquela mãe que, diferentemente de outras, quando vê seu filho com problema, morrendo, corre para junto. Nesse caso, ela correu, não queria ver nem o seu filho morrer. A Bíblia diz que ela se afastou, foi uma distância muito grande. Certamente o coração de mãe também, porque a gente sabe que as atitudes são diferentes dependendo de cada mulher. Umas correm para cima para salvar, no sentido de ver o filho naquela hora, para ver se tira a morte, se expulsa a morte naquele momento. Mas tem outras que infelizmente não aguentam e correm. No caso, Agar correu e foi chorar um tiro de pedra pelo seu filho que estava ali sofrendo. E a Bíblia diz que Deus ouviu a sua voz e enviou um anjo. Glória a Deus por isso. Uma mãe que intercede. Louvado seja Deus. A mulher Sírio-Fenícia também, que fala, a gente conhece a história daquela mulher que disse, chegou até Jesus, procurou Jesus, Jesus se escondeu, não queria que ninguém soubesse onde ele estava, e ela, quando encontra, diz: venha, porque minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus olhou para aquela mulher e disse: vai. Viu tanta fé daquela mulher, naquele diálogo todo que Jesus teve com ela, e ali, de repente, o Senhor olhou para aquela mulher e disse: vai, porque o demônio, por essa intercessão, por essa oração, uma oração de uma mãe assim, não tem como não responder. E ali aquele demônio foi expulso por causa da intercessão daquela mulher.
Meus queridos irmãos, ela pede a Deus que salve os seus filhos. E eu quero nesta noite perguntar para você que é mãe: como é que você tem tratado a vida espiritual dos seus filhos? Como é que você tem olhado para a vida espiritual dos seus filhos? Será que você tem orado verdadeiramente, chorado, intercedido, levado diante do altar a vida dos seus filhos, como esta mulher fez? Essa atitude dela, quando a gente lê assim, parece até ridículo. A forma como ela vai é até ousado, é intrépido. Ela chega diante de Jesus e pede: Senhor, que meus filhos, um se sente à direita, à tua direita, e outro à tua esquerda, no teu reino. É interessante, meus queridos irmãos, mas tem muitas mães que se esqueceram de interceder. Tem outras que estão intercedendo e que vão interceder e vamos continuar intercedendo. E nós que porventura, ou mães e pais que porventura não estejam hoje valorizando esse fato de trazer até Jesus os filhos pela oração, pelo contrário, apontando o futuro promissor de coisas e status, que a gente preze pela prioridade, trazer os nossos filhos a Cristo, mostrar valores maravilhosos. A palavra de Deus, ela vai contar a história de uma mulher, uma mulher importante, a esposa de Herodes, Herodias, e diz a palavra de Deus que no aniversário de Herodes, a filha daquela senhora, ela dançou muito bem, deu um espetáculo na festa do seu padrasto. E naquela hora daquela festa, eu acredito que ela devia ser muito, ter feito um espetáculo do ponto de vista da dança, a dança do ventre. E naquela hora, aquela mãe, de repente o rei chega para ela e os convidados ficam encantados com aquele espetáculo, e ele se sente tão orgulhoso, e ali ele chega para aquela moça e diz: olha, você dançou tão bem, peça o que você quiser, até metade do meu reino, e eu te darei. E aquela moça foi para sua mãe e perguntou: mamãe, ele me disse que eu podia pedir o que eu quisesse, a metade até do reino. Metade do reino. Veja, se o rei naquela época dissesse a palavra estava dita. Ela podia até ter dito: então eu quero metade. Teria que dar metade. Ou, quem sabe, ela poderia pedir, veja, uma moça, de repente tendo tudo isso, ela podia pedir, quem sabe, uma bolsa da Vitor Hugo, tinha tanta coisa para se pedir, tantas joias, tantos anéis, tantas coisas para que ela pudesse pedir. E a mãe chega para ela e dá um conselho terrível. Aquela mãe fútil, aquela mãe maligna, aquela mãe que não somente foi para o inferno, mas também jogou a sua filha lá, no tormento, da aflição de sua alma. Ela, ao invés de pedir, poderia ter pedido tanta coisa, poderia ter pedido umas férias, quem sabe, num país da época, quem sabe num local melhor, não sei, o que é que uma jovem poderia pedir, diante de uma oferta como essa? Mas aquela mãe trouxe um conselho para a sua filha, e infelizmente tem muitas mães que estão hoje dando conselho para os filhos, e estão assim, não somente se perturbando, mas perturbando e atormentando as almas e as emoções dos seus filhos. E ela aconselhou aquela moça a pedir a cabeça do profeta João Batista, trazer num prato. Que conselho terrível. Meus queridos, essa é a futilidade, infelizmente, do mundo que nós estamos vivendo. Ela queria que a voz profética se calasse. Ela queria que aquela voz profética que anunciava, que denunciava o pecado e até o próprio pecado se calasse. E o conselho que ela deu foi esse. Então, veja que tipo de mãe. Obviamente,
Nós estamos falando aqui, e o conselho que nós queremos trazer nesta noite para você é exatamente o conselho desta esposa aqui de Zebedeu, a mãe de Tiago e de João. Ela trouxe os seus 2 filhos para Jesus e pediu que Jesus os levasse para o reino dele. O que eu quero é que meus filhos vão para o céu. Pronto, isso já é a base. Se eu conseguir isso aí, se eu conseguir meus filhos, conseguir colocar eles na presença do Senhor para que eles conheçam Jesus, isso já é a grande vitória de uma mãe, especialmente hoje falando na importância de uma mãe. Então, primeira coisa que nós podemos ver, primeira lição que nós podemos tirar é que ela pede a Deus que salve os seus filhos, ela intercede pelos seus filhos, ela pede a Deus pelos seus filhos. Segundo lugar, ela não só pede para que salve seus filhos, ela pede para que seus filhos estejam uma à direita, outra à esquerda. Sabe o que significa isso? Eu não quero que meus filhos sejam somente salvos, eu quero que eles sejam comprometidos com o Senhor. Estar à direita e estar à esquerda do Senhor é ter compromisso com o Senhor. Aleluia! E esse mesmo Jesus que ouve esse pedido, essa oração dessa mãe, é o mesmo que depois lá em João 17,4 vai dizer a Deus Pai: eu te glorifiquei na terra, fazendo a obra que tu me deste para fazer. Veja que coisa linda, você andar salvo, mas mais que isso, comprometido com o Senhor, comprometido com Deus, comprometido com a sua obra, comprometido com os seus princípios, comprometido com a sua palavra, entendendo que ela, os princípios da palavra de Deus são inegociáveis. É com eles, com esses princípios, que nós temos compromisso. Ela não queria que só que seus filhos fossem salvos, não. Ela queria que seus filhos estivessem envolvidos com esse Senhor, à direita e à esquerda. É trabalho, é compromisso, é envolvimento. Porque o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, sejam firmes e abundantes, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Tudo vai ficar, mas o que a gente fez para a glória de Deus, para a honra e glória do Senhor, isso vai por toda a eternidade. Em Atos 4, 19 e 20, também o apóstolo confrontado, o apóstolo Pedro, com essa questão, e quando as autoridades vêm contra eles, o que é que ele diz? Ele diz: julgai vós se é justo diante de Deus obedecer antes a Deus, aos homens, do que a Deus. Nós não podemos deixar das coisas que temos visto e ouvido. Ou seja, nós não somente somos salvos, nós somos gente comprometida com os valores do Senhor, com a palavra de Deus, com os valores de Deus. Bendito seja o seu nome. Amém? Então, uma mãe, veja o que é que essa mãe está pedindo para os filhos. Eu quero, Jesus, que os meus filhos sejam salvos. Estou trazendo eles aqui para ti, mas eu não quero que eles sejam só salvos, eu quero que eles estejam envolvidos, que eles tenham compromisso, que eles sejam comprometidos contigo, com o teu reino, porque é essa a única coisa que fica. Porque a palavra de Deus diz que naquele dia, quando o fogo vier, o que é que vai ficar? Aquela obra que foi feita em palha vai se queimar, tudo vai ficar, os diplomas vão ficar, os status vão ficar. Não estou dizendo aqui que a gente não tem que lutar pelas nossas vocações, pelos nossos objetivos, mas infelizmente nós invertemos as prioridades, e por isso que nós infelizmente sofremos tantas pelejas em nossas próprias almas. Então, como pai, e você como mãe, a importância de uma mãe, nesse caso que nós estamos vendo aqui, que coisa linda, que mulher, que mãe, a importância dessa mãe, pegar os seus 2 filhos,
apresentar, trazer para Jesus e dizer: salve o Senhor, leve-os para o teu reino, mas que eles estejam comprometidos, que eles sejam mais do que salvos, que eles sejam também comprometidos contigo. Louvado seja Deus. E por fim, irmãos, ela diz: uma à tua direita e outra à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam: podemos. Podemos beber o cálice, porque tem muita gente que pensa que a obra do Senhor, que o compromisso com Deus é fácil. A gente viu aqui a semana passada em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, que aqueles que querem viver uma vida piedosa vai sofrer o quê? Perseguição. Não é fácil, é fácil se secular, é fácil viver dentro do contexto desse mundo, é muito fácil, mas realmente estar comprometidos com o Senhor não é, ele diz, não é fácil. E aí ele diz: vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Vocês podem sofrer esse compromisso que vocês têm e querem ter comigo? Vocês aguentam passar pelas dificuldades, pelas provas por causa do meu nome? E eles dizem o quê? Podemos. E eu quero dizer que se a gente for bem apresentado, se seu filho for bem apresentado por você diante de Deus todos os dias, persevere por ele, persevere por ela, para que verdadeiramente ela tenha um encontro com Jesus, para que ele tenha um encontro com Cristo, não seja apenas salvo, mas comprometido, esteja do ladinho do Senhor, do lado. Pode ter certeza que ele pode tomar o cálice que o Senhor também tomou, ele pode enfrentar todas as dificuldades, e pelo contrário, ele vai se alegrar na presença de Deus por esse tão grande privilégio de sofrer pela causa do Senhor. Porque muitos estão sofrendo aí porque se envolveram com drogas, porque roubaram, porque beberam. Muitos aí estão sofrendo problemas de pulmão por causa do cigarro. Estão com problema de efizema pulmonar por causa do cigarro. Outros estão na cadeia porque roubaram. Outros estão aí com problemas hepáticos por causa do álcool, Outros estão aí também, muitas vezes, com determinadas enfermidades do ponto de vista emocional por causa da culpa. Mas veja, que lindo é sofrer por Jesus, que maravilha é sofrer pelo reino de Deus. E era isso que essa mulher queria. O nome dela parece, em alguns textos, dá a entender que era Maria, em outro momento a gente pensa que é Salomé, mas o fato é que a mãe desses dois rapazes, o que ela mais queria era que seus filhos fossem salvos, fossem comprometidos com o Senhor, a ponto mesmo de sofrer não como ladrão ou traficante, mas sofrer por causa do rei, por causa da palavra, por causa de sua fidelidade e de seu compromisso com Deus. Eles disseram: nós podemos, e a gente pode mesmo, se estivermos do lado do Senhor, a gente pode ir aonde o Senhor na realidade quer, que o Senhor estabelece para nós. E por fim, meus irmãos, ela chega a se expor, porque esse texto ficou para nós, quando a gente lê logo de imediato assim, a gente diz: mas essa mulher quer muita coisa, uma à direita, outra à esquerda, quer demais, porque quem não quer que seus filhos estejam bem? Todo pai, toda mãe quer. A gente quer que os nossos filhos tenham sucesso, a gente quer que os nossos filhos prosperem, a gente quer que os nossos filhos galguem degraus nas várias dimensões de suas vidas. Mas qual o grande problema hoje? É que, infelizmente, os pais, a mãe, falando da mãe, muitas vezes não está preocupado com essa questão da vida espiritual, em primeiro lugar. Então a gente tem o advogado, mas o advogado com a alma perdida. A gente tem o médico, mas o médico não sabe discernir a mão direita da esquerda. A gente tem o professor, que não sabe absolutamente onde o Senhor está, de onde veio e para onde vai. A gente tem o enfermeiro,
que não sabe, na realidade, manusear as Escrituras, nem sabe o que quem é o Espírito Santo de Deus. Então, a gente vai vendo que tem muitos status, mas, infelizmente, pessoas que não sabem o caminho, não conhecem a verdade e não sabem o que é a vida. E isso, eu quero dizer, nesta noite, em nome de Jesus, chamar a atenção para você, mulher, solteira, casada, aquela que tem filhos, você que já tem os filhos crescidos, você que já tem os filhos casados, talvez eles estejam longe de você, mas ainda assim, você pode ir pela oração e apresentá-los a Jesus, como a mulher de Zebedeu, como a mãe de João e Tiago fez. Apresente-os a Jesus. Aquela mulher se expôs, foi pedir uma coisa, veja: Senhor, lembra-te do meu filho, eu quero que meu filho sente à direita, um à direita, outro à esquerda. É querer demais, né? Mas é assim, a gente quer o melhor para os nossos filhos, e o melhor para os nossos filhos é ao lado de Jesus. O melhor para o seu filho, pode ter certeza, que é ao lado do Senhor Jesus. E Jesus diz para aquela mulher, ela se expõe, ela se humilha, ela pede para os filhos coisas que ninguém pede, não é? E ela chega diante, ela pede também para os seus filhos, além de tudo isso, todas essas coisas, que seus filhos sejam honrados, não é? Que seus filhos sejam honrados. Que coisa tão maravilhosa, que um sente à direita, sente à esquerda, mesmo que sofra, que eles verdadeiramente sejam honrados para a glória e louvor do Senhor. Então você, mãe, pode ser esse instrumento que pode orar pelo seu filho, que pode orar pela sua filha, para que por onde eles passarem também, que eles desfrutem dessa honra, desfrutem da honra de serem filhos. Quando ela fala aqui, quando a gente percebe aqui nessa questão dessa honra, também tem um lado eterno, né, do céu, mas também tem um lado aqui na terra. Sentar-se à direita e à esquerda, do ponto de vista espiritual, a gente já está sentado com Cristo nas regiões celestiais, dizem as Escrituras. Mas a gente aqui ainda pode ver os nossos filhos serem honrados. A gente olhar e dizer, ir numa escola, numa faculdade, por onde nossos filhos passarem, e as pessoas dizerem: olha, seu filho, sua filha é uma bênção. Olha, seu filho, sua filha é uma pessoa que traz alegria. Olha, seu filho, sua filha é uma pessoa que reflete Jesus, que reflete a santidade. Olha, seus filhos são uma maravilha. Como marcou, como marca. Eu tenho tido uma alegria muito grande nesses dias, antes dessa quarentena, e fui na universidade pegar a Hannah, e fiquei esperando a Hannah no local, lá perto ali do CAC, e tem um senhor que ele tem uma banquinha de lanche, né, seu Antônio, e a outra senhora que vende pertinho, vende almoço, e Hannah já tinha me falado desse senhor e dessa senhora que vende lanche, e eu fiquei tão orgulhoso, que aquele senhor chegou, aquele velhinho que vende o lanche, e aquela outra senhora, quando eu cheguei, aí ela tinha me dito onde era, eu disse ela mandou que eu esperasse ela lá, que eu fui buscá-la nesse dia, lá na faculdade. E eu fui para esse local. Quando eu cheguei lá, aquele senhorzinho, seu Antônio, e aquela senhora, e eu me apresentei e disse: olha, senhor seu Antônio, eu sou senhora Dona Mariana, olha, me diga uma coisa, vocês conhecem Hannah? E eu fiquei tão feliz, né, de ouvir daqueles dois a alegria. Me deram um banquinho para sentar, me ofereceram água, aquela coisa toda. Olha, sua menina é uma alegria, é uma bênção de Jesus. Eles não são crentes não, é uma bênção de Jesus. Ela, quando chega aqui, olha, é uma alegria, é uma menina muito boa, que coração, não sei o que, e falam tanta coisa. Meu coração se alegrou tanto de ouvir daqueles dois, daquela senhor e daquela senhora. Eles não são casados, né? São comerciantes, vendem nas suas quitaninhas. E resultado,
Eu fiquei tão feliz de ver minha filha ali sendo, honrada, elogiada, pelo fato de refletir também, um pouco do Evangelho. E eu tenho certeza que tudo isso faz parte também do que a mãe tem ensinado, das coisas que Ana Cláudia tem ministrado, tem apresentado. Quantas noites, quantas madrugadas eu não vi já minha esposa ajoelhada, intercedendo por minhas filhas. Queira Deus, o Senhor esteja respondendo essas orações e tenha guardado essas orações, para que elas sejam honradas. A maior alegria vai ser para mim, um dia fechar os meus olhos, saber que minhas filhas estão e continuam, na verdade, amando Jesus, do lado de Jesus, bebendo o cálice, sim, do Senhor. Se tiverem que sofrer, que sofram, por ser de Deus, por amar Jesus, por defender os seus valores e os seus princípios. Esse sofrimento, ele é bendito. E é isso que eu tenho certeza, que o exercício da maternidade, a influência de uma mãe na vida de um filho, faz uma diferença muito grande para a glória e louvor de Deus, não somente na vida da pessoa, mas de toda a sociedade. Que Deus nos abençoe. Você, mãe, você é muito importante, não se esqueça disso. Deus conta contigo para formatar uma identidade nova na igreja, a partir também da vida dos teus filhos, para a glória de Deus. Deus te levante, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar, Vamos orar. Vamos louvar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por este momento da tua presença. Obrigado porque tu és bom, tu és misericordioso, tu és fiel. Senhor, o que eu não consegui acrescentar, o que eu não consegui enxergar o coração dessa mãe, desse pai, desse filho, através, ó Deus, da meditação da tua palavra. Que a tua palavra, pelo teu Espírito Santo, chegue, Senhor, tocando no coração desta mulher, para que realmente, Senhor, o Senhor a levante, ó Deus, com essa importância que ela tem, de trazer os seus filhos até Jesus, e de fazer essa intercessão, como esta mãe de Tiago e João fez. Ó Deus, que verdadeiramente o Senhor use as mães que congregam nesta casa, para gerar filhos para Deus, gerar uma igreja cheia de jovens, de crianças, de adolescentes, que não só sejam salvos, mas comprometidos com Jesus, e honrados, ó Deus, pelo Senhor, e honrados pelo mundo, Senhor, por onde quer que eles vão. Abençoa, Senhor, abençoa as mulheres em nossa igreja, as mães em nossa igreja, e todas estas que estão nos ouvindo nesta hora, revestes de saúde e de sabedoria, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe você. Parabéns a todas as mães. Abraço sua irmã, abraço seu irmão. Mande um abraço para os seus irmãos e vamos louvar o Senhor com mais 2 hinos.